Quando eu dirijo, os maiores problemas que eu encontro é a falta de estacionamento na cidade, muito pouco. Pela demanda de carros que tem, né, na cidade, é muito pouco, deveria ter mais, né, mais assim, facilidade de estacionamento para as pessoas, para nós, né, motoristas, né. Eu acho que precisa ter uma secretaria que cuide especificamente do trânsito. A nossa secretaria é trânsito, mobilidade urbana, segurança, imagina. A guarda tem 300 pessoas, vai cuidar disso tudo. Então, junto com o trânsito, em primeiro lugar, então, secretaria específica para cuidar do trânsito. Nós deveríamos contratar estudos de técnicos que viessem para cá e, longe das emoções de Novo Hamburgo, e sem conhecer ninguém daqui, que procure verificar o trânsito do jeito que está, para buscar soluções. As nossas ruas estão entupidas de carro. Parece que nós não temos mais solução. Se os ônibus fossem um pouco mais confortáveis, as pessoas viriam de ônibus para o centro. Nós temos um transporte coletivo deficiente. No verão é muito quente, não tem ar-condicionado e tal. Então eu penso que passa por aí. Nós devemos estudar profundamente, ver como fazer para que as pessoas respeitem também. Os motoristas não dão importância para a faixa de segurança de Novo Hamburgo. É uma vergonha. Eu já fiz estatística. São 3 carros de cada 15. Agora de jeito nenhum eu compro carro. E aqui nesse edifício não tem garagem também. Daí eu já, de tanto movimento que eu vejo, meu Deus livre, eu não quero saber de carro. Não, porque é demais. Dá medo. E no Hamburgo não tem respeito por pedestre, não respeito o ciclista, não existe uma integração entre os carros, na faixa de segurança, na sinaleira. É uma corrida, é um estresse das pessoas, entendeu? E quando chega o fim do ano, ele se agrava mais, entendeu? E as pessoas não têm uma relação de humanismo entre uns e os outros, não sabem se relacionar. Tanto o pedestre, como o ciclista, como o carro, entendeu? Não tem um respeito, não tem uma integridade entre eles. Muito bem, a gente pode conferir aí. A nossa repórter Michele foi às ruas para saber das pessoas, né, o que elas têm a dizer sobre esse tema, trânsito, mobilidade urbana. Eu vi um conhecido ali na... o Lelo também. Eu sou repetente. E me ouviram lá, não gostaram e convocaram. Mas deixa eu começar com o Everson. Então, a gente ouviu ali essa questão de estacionamento, questão de relacionamento. Isso lá na Blitz, você ouve dos seus colaboradores muito isso também? Relacionamento principalmente, porque hoje são 7 áreas que estava comentando comigo, né, que vocês atendem. Nós temos 7 tipos de serviço, né? Então, mas não em cima, 5 deles são em cima de moto. Né? Os outros 2 são com automóveis, né? Sim. Mas assim, a gente percebe, e pela vivência que eu tenho, se tem tempo bom e eu não saio de carro para fazer alguma visita ou fazer algum trabalho no centro, eu prefiro pegar a moto pela facilidade de locomoção. Hoje até a facilidade de estacionamento para motos está muito mais difícil. E uma das coisas que eu assinalei aqui que deve ser visto, com a regulamentação do nosso setor, do motofretista e consequentemente do mototaxista pela uma lei federal, deveria se criar espaços exclusivos para esses profissionais. Existe para o motofretista, mas para o mototaxista, mas para o motofretista não existe essa possibilidade, não existe um local adequado para ele, próximo aos bancos, nas regiões centrais, onde tu precisa rapidamente parar a tua moto para fazer uma entrega. Naquele carga e descarga é só para caminhão mesmo, a moto não pode... Eu percebo que isso depende muito do bom senso do profissional do fiscal do trânsito ali. Tá? Conforme a situação ele vai querer te autuar e conforme a situação ele vê que tu está fazendo uma entrega como se fosse um carro ou um caminhão, vai fazer a entrega. O serviço é o mesmo, só que o volume é menor. Sim. Então, mas daqui a pouco locais específicos, juntos nas áreas onde tem espaço para estacionar as motos, espaços específicos para profissionais. Porque como foi citado ali, nós temos, as pessoas estão evitando de ter carro porque não conseguem estacionar no centro. Muitos saem de moto, deixam suas motos nos estacionamentos no centro da cidade, que não precisa pagar, e deixam ali o dia inteiro. E aí o profissional que precisa
várias vezes ali, vou dar um exemplo, na Bento Gonçalves, na frente da Caixa Federal, é um lugar que dificilmente nós conseguimos estacionar as motos ali. Aquele da Pedro na praça também, né? Outro local. Ali ele tá muito usado por mototaxistas. Então não sobra muito espaço para que tu chegue ali. Sim. Então isso é uma situação que tem discussões de leis, que o mototaxista tem que só fazer transporte de passageiro, o motofretista é só para carga, então cada um fazer o seu. Mas, e a questão do trânsito, e é uma das coisas que eu defendo muito, e é o que nós já falamos aqui fora do ar, é a questão de educação. Eu aprendi isso em casa, a gente aprendeu isso na escola, que o grande tem que cuidar do pequeno. Né? O pai cuida do filho, o filho ajuda a cuidar do bichinho, e é assim que a gente tem que levar ele para fora. E o engraçado é se a gente começa a se colocar no lugar do outro, tu vai te tornar um cidadão melhor. Recentemente nós fizemos uma missão empresarial para a Europa e a gente pegou e foi passear de bicicleta. E para nosso espanto, num dia de semana, os ônibus circulavam atrás da gente até nós cruzarmos um cruzamento para daí eles fazerem desviar a conversão. Só que isso é uma coisa normal. O maior tem que respeitar o menor. Só claro, tu tem as tuas regras, tu não vai andar na contramão de uma rodovia, tu vai seguir os procedimentos normais. Nós precisamos de educação e nos colocarmos no lugar do outro. Somente com essas ações o trânsito ficaria menos estressante e menos perigoso como está hoje. Juliana, nessa questão do relacionamento que foi citado ali pela senhora, tu andando de bicicleta, existe esse relacionamento? Ou o ônibus, por exemplo, nem nota a Juliana? É complicado. Quando eu comecei a andar de bicicleta, eu comentei com o pessoal lá em casa que eu percebi duas coisas. Ou um motorista muito gentil, que às vezes tu tá ali tentando andar sem atrapalhar, né? Mas tu precisa andar. Tem um motorista que é gentil, tu vê que ele para em determinado momento para te poder passar com segurança, e tem o muito mal educado, que buzina, que passa fazendo cara feia. E teve uma situação até que eu desci da bicicleta, porque a bicicleta tem essa vantagem, tu anda na via certa, né, direitinho, e quando a sinaleira fecha ou é um cruzamento perigoso, tu desce dela, sobe na calçada e atravessa a faixa de segurança. Então, quando é muito perigoso, eu desço, vou para a calçada para atravessar pela faixa de pedestres. E teve um dia que eu estava com o meu filho na cadeirinha, tentando atravessar a Bento, e os carros vinham, e eu estava tentando atravessar na faixa, esperando. Até que um gentil parou, e o outro que estava tentando dobrar, porque era um cruzamento, aproveitou e foi. E eu estava atravessando pela faixa. E ele parou em cima de mim, buzinou e me xingou. Então, assim, a falta de educação é muito grande, o maior não cuida do menor, é difícil. Aí, quando tu percebe um motorista educado, nossa, aquilo te dá uma alegria enorme, porque a maioria é mal educada. Mas o diferencial da bicicleta que eu sinto é que eu não entro nesse estresse. Se eu pego o carro e eu entro nesse estresse, sabe? Eu fico ali, a sinaleira não abre, ou não tem espaço para estacionar, daí tu dá a volta na quadra, daí a mão não pode subir aquela rua, daí tu tem que dar outra volta. De bicicleta eu não entro nesse estresse. A sinaleira fecha, eu fico olhando o céu, eu vejo as lojas, eu vejo as pessoas. Os ciclistas que passam, a gente se cumprimenta, existe assim sabe? E uma sintonia, eu não entro no estresse que eu estaria de carro. E o lugar de estacionar é muito bom, como a senhora comentou ali, que não tem lugar para estacionar, a bicicleta tu para na frente, bota ali um cadeadinho e tá tudo certo. Deixa eu pedir permissão. Por favor, fique à vontade. Cerimônia para fazer uma pergunta para a Ju. Posso? Pode. Os homens respeitam ou eles aproveitam para fazer piadinha, cantar, essas coisas? Está muito em voga isso na rede social, agora é só o que se fala. É verdade. Eu... Não me conta que eu vou lá agora e já pego o caso e dou um soco, né? Eu tomo um cuidado como mulher de andar com roupas, né, que não sejam curtas, principalmente quando eu estou na bicicleta, porque a gente fica numa postura mais
curva, que a camisa, se não é uma camiseta comprida, ela fica mais curta. Se tem uma coisa mais cavada, vai aparecer. E se tu tá de bermuda, tu tá lá na sinaleira com as pernocas de fora, lá tu vai ouvir besteira. Então eu tomo cuidado. Ouve. Isso é uma coisa que acontece em toda ocasião. Mas é besteira que ouve ou tem alguma sim. coisa assim que não é ofensivo? Não, sempre é ofensivo. O mais suave é um assobio. Mas a gente toma esse cuidado de sempre usar uma roupa comprida. E outra coisa, quando eu tô na bicicleta, eu nem escuto. Assim, ouvido seletivo, o céu tá lindo, os pássaros estão lindos e por aí vai. Vinícius, eu sei que a Valderez faz um trabalho com as crianças, com as escolas, né? Inclusive na Semana do Trânsito, eu lembro, eu fiz a abertura lá no Centro de Cultura, teve até um teatro com participação das escolas, com apoio da CFC Valderez. O caminho é esse, nós começar lá dentro da escola, porque eu lembro da campanha do cinto de segurança, o meu filho, a primeira coisa que ele dizia quando entrava no carro, ô pai, coloca o cinto. Cobrar, Por quê? Porque ele aprendeu na escola. Sim. O caminho é as crianças? Com certeza. É ali que a semente tem que ser plantada, né? Então, qualquer forma de mudança, né, de mentalidade, de cultura, ela gera uma certa resistência. E ali, com aquelas crianças, naquela idade, é onde a resistência é menor, né? A gente brinca que na escola, ali, os anos iniciais, as séries iniciais, as crianças, né, nossa, tudo que o professor fala é regra, né? E é seguido por eles têm paixão pelo que o professor fala, né? Depois, na adolescência, o que o professor fala é outra coisa, né? Aí a visão é outra. Mas muda ali nos 8, 9, 10, ali, né? Com certeza, Essa idade é... O trabalho que a gente faz se chama Teatro Estrelas do Trânsito, né? É para séries iniciais, é focado nas séries iniciais, é um teatro que começou com teatro de fantoches. É um teatro que é feito pelos colaboradores, então é de forma voluntária e é de forma de doação, de coração mesmo, porque eles trabalham... São profissionais do trânsito, eles conhecem são profissionais do CFC, são instrutores e atendentes da empresa, que se prepararam, eles fizeram oficinas de teatro, eles foram atrás, né? Hoje a gente saiu de trás do palco do teatro, do fantoche e está atuando direto com as crianças recebem uma carteirinha de habilitado pedestre, né? Então ele conhece as regras do pedestre, então ele conhece a faixa de pedestre, tem uma personagem, né, que é a personagem que aprende dentro do teatro, né, que é a Duda, né? Então a irmã da Duda e o xerife estão ensinando a Duda, então ela aprende ali a faixa de pedestre, a diferença da faixa de pedestre com semáforo, sem semáforo, que é o conflito que a gente vê hoje, né? O semáforo, no caso, dando passagem aos veículos e o pedestre querendo usar, achando que tem preferência nesse caso também, mas o semáforo é superior, então, enfim, às vezes tem semáforo que é específico para pedestre, onde tem até o botão onde tu vai apertar, guardar o semáforo para depois... E os pedestres estão ali, não apertam, não solicitam sua preferência e querem usar só por ser faixa. Então, aquela criança crescer com essa cultura, né? Fora isso, ela aprende o cachorrinho dentro do carro, né? A forma correta de transportar o cachorrinho que não é solto dentro do carro. A faixa de pedestre, o cinto, né? O porquê que ela tem que estar na cadeirinha, o porquê que tem que ser usado assim de elevação. Agora, então a criança vai interagindo com isso e vai aprendendo. Semana passada que saiu uma pesquisa abordando justamente isso, né? Sim. Que devido à correta utilização da cadeirinha diminuiu... Sim, drasticamente. Eu não vou saber citar agora os números, mas em torno de mais de 50% o número de vítimas fatais de crianças dentro da faixa etária do uso da cadeirinha desde quando entrou a obrigatoriedade da cadeirinha. Isso é notório, né? E isso é interessante a gente perceber, que às vezes as pessoas falam assim, não muda. Mas isso é um exemplo da mudança, porque olha a relação que se tinha da cadeirinha, quando entrou a fiscalia, quando entrou a lei e hoje, né? Hoje o olhar do pai, o olhar da mãe com relação à cadeirinha é outro, completamente diferente. É o mesmo olhar que a gente tinha lá em 98, quando começou a relação do cinto, o uso do cinto de segurança, que muita gente dizia, isso aí não vai funcionar. Eu via meu pai falava... Eles são jovens, né, Lelo? Mas nós somos do tempo que o cinto só usa na federal. Exatamente. Só se usava para pegar a faixa. Só se usava o cinto para... E hoje, qual é a relação que se tem com o cinto? Ou seja, muda, a coisa muda, né? Só que é... Capacete. Também, né? Exato, capacete.
Agora, sobre ser sinaleiro, eu queria dar um... Só para fechar esse primeiro bloco aí. Não, pode. Assim, eu aprendi lá no curso da Valdereza, achei sensacional. Como é a estrutura lá, a filha do menino? A Bea que tu fizeste O aula. sujeito espera assim, eu não paro na sinaleira de noite. Depois das 11 da noite eu passo reto no vermelho. Meu Deus. Aí ela disse para ele, é? Mas que coisa, por que tu faz isso? Medo de assalto. Daí ela disse, que interessante. Tu tem medo de assalto e tu passa no vermelho. Ele disse, sim. Daí ela disse, puxa vida, e olha eu tenho medo de assalto e tenho medo de ti. Porque eu passo no verde, mas aí tu me pega. Eu preferiria ser assaltado. É pior que o assalto. Achei genial. Nós dizemos muito lá, olha, você procure depois da meia-noite parar no sinal verde, porque o que tem de gente aí né, que não respeita e a tua chance o risco de vida é muito maior num acidente de trânsito como esse do que num assalto, que tu vai perder bens materiais ali. Então, qual é a importância que a gente dá para as coisas? Ele ensinou assim, vai controlando de longe, diminui a velocidade. Para quando chegar lá, tá verde. E mesmo assim olhar. Não passa no vermelho, ela disse, não passa. Bom, nós vamos a um intervalo dos nossos apoiadores culturais e voltamos na sequência com mais questões, mais abordagem das pessoas nas ruas com a nossa repórter Michele Miller, que foi às ruas saber o que as pessoas falam sobre o trânsito. Voltamos na sequência.